Bom dia para você que está acompanhando mais uma transmissão ao vivo da Igreja Batista Fundamental aqui em Tabatinga, no Distrito Federal. Nós estamos localizados aqui em NM40, na área especial 6, aqui no Distrito Federal. Acabando essa pandemia, essa quarentena, tudo mais que está acontecendo, não deixe de vir fazer-nos uma visita. Nós vamos então dar início à nossa programação, ao nosso culto, orando ao Senhor, pedindo a Deus a bênção para mais esta transmissão e que Deus abençoe realmente e a palavra do Senhor fale aos nossos corações neste dia, nesta manhã. Vamos orar e pedir ao Senhor a direção. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós oramos ao Senhor neste momento, te dando graças, te louvando e agradecendo por essa oportunidade que o Senhor nos tem dado de juntos podermos aqui cultuar ao Senhor, mesmo que cada um no seu lar, na sua casa ou onde quer que esteja, que o Senhor esteja abençoando cada um. Que o Senhor fale conosco através da Tua Palavra, que o Senhor receba o nosso louvor e a nossa adoração a Ti, ó Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito bem, duas coisas que eu sempre peço antes de começar as transmissões. Faz um bom tempo que eu não solicito isso. Primeiro, não deixe de ter a sua Bíblia em mãos, para quando nós formos fazer o tempo do estudo bíblico, você poder acompanhar o estudo bíblico e poder conferir nas Escrituras se é assim mesmo, se está certinho aquilo que nós estamos pregando. E, segundo, não deixe de cantar ao Senhor, mesmo que você esteja aí na sua casa. Junta as vozes aí com a sua família e vamos juntos cantar e exaltar o nosso Deus. Vamos então começar, sem mais delongas, o nosso culto de hoje, a nossa Escola Bíblica Dominical, cantando o hino Mãos ao Trabalho. Mãos ao Trabalho, número 407 do Inário, voz de melodia, Mãos ao Trabalho, crentes. Vamos cantar. Mãos ao trabalho, crentes, vai já passando o alvor. Vamos enquanto temos nossa vida em flor. Vamos enquanto é dia, com força trabalhar, pois quando chega a noite, já não há lhe dar. Mãos ao trabalho, crentes, e de quanto à luz, tempo de servir Jesus e de o vigor da vida, todos ao bem votar, pois quando chega a noite, já não há lhe dar. Mãos ao trabalho, crentes, breve nos chega o fim, firmes enquanto temor de não tocar clarim. Vamos, irmãos, à obra, por Cristo trabalhar, pois quando chega a noite, vamos descansar. Vamos, enquanto é tempo, servir Jesus. Agora nós estamos no primeiro domingo do mês de agosto, então, versículo novo para o mês de agosto, para nós podermos decorar durante este mês, se encontra no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 47, que diz: E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Lucas 1, 47. Foi dito na ocasião em que Maria disse essas palavras: e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Lucas 1, 47. Vamos continuar então, cantando agora o hino Dá Teu Melhor para o Mestre. Dá Teu Melhor para o Mestre, número 95 do Inário Hinos de Louvor
terceira edição. Dá teu melhor para o Mestre. Dá teu melhor para o Mestre, dá-lhe a força total, toda a tua alma emprega na luta contra o mal. Cristo nos deu o exemplo, força, coragem mostrou, sim, com ardente desejo, dá tudo a quem te amou, teu melhor dá ao Mestre, tua força total, a Ele então todo teu coração, dá a Ele em primeiro lugar, teu melhor, dá teu melhor para o Mestre, dá-lhe primeiro lugar, teu coração, teu serviço, tudo a Ele entregar, dá tudo e te será dado. Cristo é mais que os bens, com gratidão ao amado, vem entregar o que tens, teu melhor dá ao Mestre, tua força total, dá a Ele então todo teu coração, dá a Ele em primeiro lugar, teu melhor. Sim, mãos ao trabalho, crentes, e vamos dar o nosso melhor para aquele que deu tudo por nós, que deu a vida por nós. Vamos nós trabalhar, 415, voz de melodia, vamos trabalhar para o Senhor, vamos servir ao Senhor, somos servos de Deus, então vamos trabalhar para Deus. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, com o Mestre seguir no caminho dos céus, com o seu bom conselho, vigor renovar e fazer prontamente o que Cristo mandar, no labor com fervor, a servir a Jesus, com a esperança em fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. No labor com fervor, a servir a Jesus, com esperança em fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos
Vamos nós trabalhar para Cristo Senhor, contra o reino das trevas será vencedor. Ele então para sempre exaltado será, pois real salvação pela graça nos dá. No labor com fervor a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que coroa real nos dará lá nos céus. Na mansão dos fiéis o descanso será, por Jesus salvação pela graça nos dá. No labor com fervor a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Amém. Agora vamos cantar alguns corinhos com as crianças. Muito bem, vamos cantar com as crianças antes que as crianças saiam para poder ouvir mais uma história bíblica do rei Saul. Vamos cantar primeiro de Davi. Vamos repetir esses corinhos que nós cantamos na semana passada, de Davi, Daniel e Jonas, para que as crianças possam lembrar e aprender esses corinhos, tá bom? Então, primeiro de Davi. Vamos cantar Davi. Davi foi um pastor que cantou para Deus louvar. Golias, um gigante, vivia a se gabar. Davi só tinha uma funda contra o agressor. Golias tinha armas, Davi tinha o Senhor. Oh, creia em Deus e o veja os gigantes derrotar, pois Deus maior que todos é, nenhum pode escapar. Pois, confiando só em Deus, Davi foi vencedor. Gigantes bravos podem vir, a luta é do Senhor. Davi pegou a funda e as pedras pra tirar. Golias tinha espada e escudo pra lutar. Davi mirou e a testa do gigante acertou. Golias caiu morto, Davi a Deus honrou. Oh, creia em Deus e o veja os gigantes derrotar, pois Deus maior que todos é, nenhum pode escapar. Pois, confiando só em Deus, Davi foi vencedor. Gigantes bravos podem vir, a luta é do Senhor. Muito bem, então assim como Davi, crianças, vamos confiar no Senhor, que Deus vai nos dar a vitória quando nós estivermos passando por dificuldades em nossas vidas. O segundo corinho que nós vamos cantar agora é de Daniel. Daniel orava a Deus, sempre era fiel a Deus. Fizeram uma armadilha para Daniel, lançaram ele na cova dos leões, mas Deus livrou a Daniel, protegeu ele, e ele também foi aquele servo que honrou a Deus. Vamos cantar então a história de Daniel. Daniel orava a Deus e sempre era fiel, mas homens maus que odiavam a Deus prenderam Daniel. Daniel foi sem vacilar. Vou fazer qual Daniel o que Deus me mandar. Daniel seguiu
a Deus e enfrentou os leões, mas Deus livrou a Daniel e matou os vilões. Daniel, Daniel, foi sem vacilar. Vou fazer qual Daniel o que Deus me mandar. Muitos podem não gostar se a Deus eu atender, mas Deus comigo sempre está, eu nada vou temer. Daniel, Daniel, foi sem vacilar. Vou fazer qual Daniel o que Deus me mandar. Muito bem, espero que vocês estejam aprendendo então esses corinhos novos. E agora nós vamos cantar do profeta Fujão. O profeta Fujão. Jonas. Deus chamou Jonas para ir para a cidade de Nínive pregar contra eles, porque eles estavam pecando muito. Mas Jonas, ao invés de obedecer à voz de Deus, fugiu para outra cidade. Mas aí no meio do caminho, ainda quando Jonas estava no navio, Deus foi lá e mandou uma tempestade. Aqueles marinheiros tiveram que lançar Jonas ao mar para que a tempestade se acalmasse. E aí, quando Jonas estava lá no mar, ali tentando nadar para sobreviver, Deus mandou um enorme peixe que engoliu Jonas. E lá dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor. Deus ouviu ele, mandou ele de volta. O peixe vomitou ele na praia e ele foi lá pregar para os ninivitas, e os ninivitas se arrependeram. Então, se nós tentarmos fugir de Deus, Deus vai atrás de nós, porque Deus nos ama e Deus quer a gente sempre pertinho dele, no caminho certo. Então vamos cantar agora a história de Jonas. Venham já ouvir esta história real, que no mar se deu. Como um peixe, o homem todo engoliu. Isso aconteceu. Jonas fugiu quando ouviu Deus chamar. Jonas foi atirado ao profundo mar. Jonas não gostou do que Deus lhe pediu, então planejou: vou tomar um barco e fugir para o mar. Chuvas Deus mandou. Jonas fugiu quando ouviu Deus chamar. Jonas foi atirado ao profundo mar. Um enorme peixe que Deus preparou logo engoliu. Mas no peixe Jonas clamou ao Senhor, Deus a ele ouviu. Jonas fugiu quando ouviu Deus chamar. Jonas foi atirado ao profundo mar. Se você tentar de Deus fugir, Ele vai saber. Lá do céu Deus vê tudo que você faz. Volte a obedecer. Jonas fugiu quando ouviu Deus chamar. Jonas foi atirado ao profundo mar. Muito bem, crianças, espero que vocês estejam cantando muito bem aí na casa de vocês e aprendendo esses corinhos novos sobre esses servos de Deus que serviram ao Senhor fielmente, com exceção de Jonas. Mas depois Jonas voltou e serviu ao Senhor, viu? Ele foi lá e obedeceu a Deus. Agora, vocês têm aí uma história bíblica do tia Helena contando a história do rei Saul, junto com o amiguinho dela, o Tico, que é amiguinho de vocês também, né?
Então, já tem no YouTube, tem aí também no Facebook. Na verdade, no Facebook ainda não. Deixa eu liberar aqui no Facebook, que eu esqueci de liberar. O bom do ao vivo é esse, né? A gente vai fazendo tudo aqui ao vivo, tudo na hora. Então, deixa eu liberar aqui rapidinho. Aqui no Face. Pronto. Tá liberado aí no Facebook. Também tá no YouTube da igreja, viu? Igreja Batista Fundamental em Taguatinga, no canal da nossa igreja. E nós adultos vamos continuar aqui então no nosso estudo bíblico de hoje, no livro de Atos, capítulo 9, a partir do versículo 31. Pega aí a sua Bíblia e vamos abrir então em Atos capítulo 9. Nós estamos em Atos capítulo 9 e essa é a nossa terceira parte então do nosso estudo em Atos capítulo 9. Deixa eu me pôr aqui o fone de ouvido, que fica melhor o áudio quando a gente põe o fone, né? Atos capítulo 9, vamos a partir do versículo 31. Só arrumar aqui alguns pequenos detalhes que vão surgindo. Pronto. Atos 9. Já encontraram aí? Eu também estou encontrando aqui. Muito bem, então vamos orar mais uma vez. Sempre é bom a oração, pedindo a Deus a orientação. Nosso Deus e Pai, nós mais uma vez oramos ao Senhor, pedindo a Tua bênção, a Tua graça, a Tua direção no estudo da Tua palavra. Seja conosco, Deus, neste momento, nos abençoando, nos dando o entendimento para que possamos sair daqui abençoados, edificados pelo poder da palavra, pelo poder do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos desde já, Senhor. Amém. Muito bem. Deixa eu me virar aqui para ficar melhor aqui o foco. Muito bem. Nos estudos anteriores, nós estudamos aqui no Atos capítulo 9, nós estávamos estudando sobre a conversão do apóstolo Paulo, a sua adaptação à igreja de Cristo, como que ele foi recebido pela igreja, né? A dificuldade que ele teve no início, porque ele era um perseguidor da igreja, e agora ele é aceito. E nós vimos então como que logo após a sua conversão, ele passou a pregar aos judeus que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, e devido à sua pregação, houve já logo o desejo de matá-lo, né? Ele passou a ser perseguido, já desde o iniciozinho já queriam matá-lo. Nós vimos também como que a igreja de Cristo, nós vimos em Atos capítulo 9, a partir do versículo 20, né, até o versículo 30, nós vimos como que a igreja de Cristo continuava, então, a crescer, a ser edificada, tanto em toda a Judéia, Samaria, até menciona Galiléia, a terra onde Jesus exerceu grande parte do seu ministério, e a profecia de Jesus, de Atos capítulo 1, versículo 8, estava se cumprindo. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Né? Então, Lucas volta, a partir do versículo 31, a concentrar a atenção na narração aqui, volta a concentrar a atenção em Pedro, porque desde o início do livro, desde Atos capítulo 2, Lucas vem registrando os atos do apóstolo Pedro. Então, ele dá aquele parêntese, conta aqui o que aconteceu com Estevão, o que aconteceu com Filipe, como foi a conversão do apóstolo Paulo, e agora ele volta aqui a contar os feitos do apóstolo Pedro. Versículo 32, e aconteceu que, passando Pedro por toda a parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. Aos santos que habitavam em Lida. Olha, qual foi o último relato que nós temos de Pedro? O último relato que nós temos de Pedro é no capítulo anterior, capítulo 8, quando eles são enviados a Samaria para confirmar os irmãos que estavam em Samaria
e aqueles irmãos que foram evangelizados por Filipe, o diácono, que também passou a ser conhecido como Filipe, o evangelista, né? Porque ele estava ganhando almas para Cristo. Então, em Atos 8:14, nós temos o dito escrito assim: os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Atos 8:25, tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho. Isso nos indica que Pedro estava fazendo viagens também, viagens missionárias, viagens evangelísticas, para evangelizar. Não só para isso, mas também para confirmar os irmãos. E aconteceu que passando Pedro por toda parte, versículo 32, né? Veio também aos santos que habitavam em Lida. Ou seja, ele ia por toda parte, fazendo um trabalho de evangelista, e aconteceu que ele chegou lá em Lida. Filipe, o evangelista, já havia passado por aquela região. Esses irmãos poderiam ser fruto do ministério de Filipe, ou também poderiam ser irmãos que saíram fugidos da perseguição que estava acontecendo lá em Jerusalém. E aí Pedro foi para essa cidade de Lida, que fica ali perto de Jope, e lá acontece a cura de um homem chamado Enéas. Versículo 33 diz assim: e achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. Bom, nós não temos detalhes de quem é esse Enéas, de quem seja esse homem, mas pelo propósito de Deus, o apóstolo Pedro foi direcionado pelo Espírito Santo a curar este homem. E a maneira que Pedro curou o homem é semelhante à maneira como ele curou aquele paralítico lá no templo, em Atos capítulo 3. A diferença é que dessa vez Pedro não o ajudou a se levantar, ele apenas deu a ordem: levanta-te e faze a tua cama. Lá no Atos capítulo 3, diz que Pedro, ele disse: olha, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. Mas aqui em Atos capítulo 9, não, ele só falou: levanta-te e faz a tua cama. E Enéas foi, rapidamente se levantou, arrumou a cama dele, passou, voltou a andar, foi curado da paralisia. Então, mais um milagre aqui nos mostra que o livro vai nos mostrando aqui os milagres, os sinais realmente acompanhando aqueles que creem, né? A pregação do Evangelho. Qual foi o resultado deste milagre, da cura do paralítico? Por que foi feito isso? Por que Deus permitiu Pedro ir lá e curar Enéas da paralisia? Versículo 35 diz: e viram-nos todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Ou seja, o resultado ou a consequência da cura foi conversão de almas. Conversão de almas, porque nós sabemos que Pedro, ele pregava o Evangelho, ele ia pregando, curando e pregando. Em nome de Jesus eu te digo, levanta-te. Então, era no poder e no nome de Jesus. E, irmãos, é óbvio que para haver conversão de almas, não é necessário que ocorram milagres. Senão nós teríamos que ficar encontrando pessoas para ficar curando, milagres para ficar fazendo, para que almas se convertessem. Para que haja conversão de almas, não é necessário milagres. Mas quando os milagres acontecem, e eles são acompanhados da pregação da palavra de Deus, o objetivo é que almas se convertam ao Senhor Jesus. Eu sei que parece aqui repetitivo, né? Que eu estou repetindo a mesma coisa desde o início da pregação do nosso estudo aqui no livro de Atos, mas é importante ressaltar isso todas as vezes, né? Deixar isso bem claro, que os milagres, os sinais, eles são para a conversão de almas, eles devem ser acompanhados
da pregação da palavra de Deus, legítima, da pregação do Evangelho, né, para que as pessoas venham e se convertam dos seus pecados, se arrependam e venham a Jesus. É importantíssimo sempre ressaltar isso, né, porque, de certa forma, isso não tem acontecido em nosso tempo, em muitos lugares. Aí houve a cura de Enéas e logo em seguida Lucas registra a cura de Tabita. A cura de Tabita, versículo 36. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. E esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. O texto diz que ela era uma discípula, então ela era alguém salvo no Senhor Jesus. E também o texto dá a tradução do nome. Ora, se o texto dá a tradução do nome é porque é importante para nós sabermos o nome e a tradução do nome. Diz que a tradução do nome dela era Dorcas. Naquela época era comum as pessoas terem um nome delas em hebraico ou no aramaico e um nome grego, como Saulo e Paulo. Saulo era o nome dele hebraico, o nome dele de hebraico, mas ele também tinha cidadania romana. Então ele tinha um nome que era um nome romano, um nome gentil, um nome grego que dava maior facilidade para ele, melhor acesso no seu contato com os romanos ou com os gentios. Daí então ele era reconhecido entre os gentios como o nome Paulo. Não é que ele trocou de nome, ele era, dependendo do grupo que ele estava, ele era reconhecido como Saulo entre os gregos, entre os hebreus, e como Paulo entre os romanos, entre os gentios, né? Isso facilitava o acesso. Aqui nós também temos Tabita, ou Tabita, no aramaico, e Dorcas, no grego. E nos dois idiomas, o significado do nome é gazela. Gazela significando um animal gracioso, um animal belo, bonito, né? Então, tinha um significado de graça e beleza, querendo dizer que Tabita era uma mulher realmente graciosa, que procurava ajudar os necessitados com bastante caridade. Diz no versículo 36 que esta mulher estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Estava cheia de boas obras e esmola que fazia. Era um conceito judaico de doações semanais que se desenvolvia na sinagoga para o atendimento do povo judeu carente. Era o costume deles, ainda continua sendo essa questão da caridade. Então foi considerado espiritualmente importante para os judeus da época de Jesus essa questão da caridade e fazia doações no templo. E a Igreja de Cristo seguiu esse padrão. Nós vemos isso em Atos capítulo 6 acontecendo e tantas outras partes aí do livro de Atos e também nas cartas apostólicas, a igreja fazendo boas obras, caridade, dando esmolas. Era um costume judaico deles fazerem isso. E Tabita era uma mulher que tinha esse hábito, esse costume. E ela fazia muito, né? Parece que ela fazia a mais, ela doava a mais. E aí no versículo 37 diz, e aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. Mais uma prática comum dos judeus, né? A lavagem dos corpos, uma prática comum para aquela época e até os dias de hoje também. Então ela morreu, foram lá, fizeram a lavagem do corpo e deixaram o corpo dela em um quarto, no segundo andar. Então, bem neste tempo que Tabita morreu, souberam que Pedro estava por perto e mandaram chamá-lo. Versículo 38. E como o líder era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. Diz que líder era perto de Jope. Por provisão de Deus, pela soberania de Deus, pelo propósito de Deus, Pedro estava perto, bem naquela época. Aprova Deus tirar a vida de Tabita bem naquela época que Pedro estava ali por perto. Foi um grande desafio para Pedro, mas a igreja falou, chama Pedro, vai lá, chama Pedro, corre e chama Pedro.
lembra histórias, né, as demais histórias de ressurreição, quando aquela mulher mandou chamar o profeta Eliseu para vir para ressuscitar o seu filho, quando mandaram chamar Jesus para vir ressuscitar Lázaro, e na verdade não para ressuscitar Lázaro, para curar Lázaro, e Jesus chegou e o ressuscitou, né? Então falou, olha, vai lá e chama o representante de Deus, chama o apóstolo Pedro. E aí diz o versículo 39, e levantando-se Pedro, foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Aqui nos mostra o ministério de Tabita. As roupas naquela época eram roupas caras, eram escassas. Então, para uma pessoa da classe média já era algo difícil ter roupas. E para quem era viúva, ou seja, não tinha renda, era uma pessoa com dificuldades aí de sustento, era mais difícil ainda. Então, a irmã Tabita, ela tinha o costume de fazer roupas e doar essas roupas para as viúvas. Então, note que ela realmente era uma pessoa que tinha o dom da misericórdia. Na semana passada nós falamos de Barnabé, que era também um homem muito compassivo. Tabita também era uma mulher muito compassiva, né, com coração, vamos dizer assim, coração mole. Era uma mulher realmente muito voluntária, muito altruísta, muito amorosa, muito misericordiosa, e estava ela ali. Tinha esse ministério, ela fazia roupa e doava para as viúvas. E quando Pedro chegou, estavam elas com as suas túnicas, com as suas roupas em suas mãos, mostrando para Pedro, né? Chorando, dizendo, olha aqui, Pedro, olha aqui, ela é tão boa, olha aqui a roupa que ela fez para mim, olha aqui a túnica que ela fez para mim, ela nos ajudava, ela era tão boa. Eu posso imaginar a cena, né? Olha Pedro, olha, chorando e mostrando, aqui Pedro, ora ao Senhor para que o Senhor a ressuscite, alguma coisa assim. E é sempre bom lembrar também que no princípio a igreja tinha um ministério de cuidar, de ajudar as viúvas. Então as viúvas estavam ali chorando, mostrando as túnicas, como pesando na conta de Tabita, mostrando para elas ali, para Pedro, olha, ela é cheia de boas obras, né? Recordando a bondade dela, da irmã Tabita. Aí versículo 40, mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Lembra muito, né? Outras ressurreições que aconteceram na Bíblia, mas essa aqui é muito parecida com a ressurreição da filha de Jairo. Lembra da ressurreição da filha de Jairo, que Jesus só permitiu Pedro, Tiago e João entrar, porque os demais estavam rindo lá fora. Então, Pedro, Tiago e João assistiram de perto a ressurreição da filha de Jairo, como que Jesus fez. Naquela ocasião, o Senhor Jesus mandou sair todos da sala, ficando apenas os pais da menina e os 3 apóstolos, e o Senhor Jesus disse apenas o quê? Talitai cumi, que quer dizer, menina, eu te digo, levanta-te. Da onde a gente fala talita cumi, eu te digo, levanta-te. E Pedro, sendo treinado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, ele aprendeu o padrão, ele estava copiando a forma que Jesus fez, como ele poderia fazer. Aí Pedro mandou todos saírem, aí diz que Pedro ficou de joelhos, afinal de contas Pedro não era Jesus. Jesus, quando ele fez aquilo, ele tinha autoridade, ele fez para mostrar que ele tinha autoridade sobre a morte. Mas Pedro não é Jesus, ele não tem autoridade sobre a morte. Ele precisa ali suplicar o poder de Jesus naquele momento para realizar o milagre no poder e no nome do Senhor Jesus Cristo. E em seguida, então, Pedro diz, Tabita, levanta-te. Como parece Talita, levanta-te. Né? Talita cumi, ou Tabita cumi. Quase parecido, né? E foi assim. E ela, só um momento.
E ele, dando-lhe a mão, levantou. A levantou, diz que ela abriu os olhos, vendo Pedro, sentou-se. Versículo 41, e ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. Imagina a festa que foi, né? Aquele misto de choro, aquele choro de alegria, né? Quando a gente fica tão emocionado, que a gente está feliz, mas ao mesmo tempo está chorando de emoção. E aí, Jesus a curou, e com certeza aquilo chamou muita atenção, chamou mais atenção do que a cura lá de Enéas, que Enéas foi curado na cidade vizinha. Foi curado na cidade de, deixa eu me lembrar aqui, poxa, de Lida. E Tabita foi curada na cidade de Jope. Eram cidades vizinhas, então o evangelho vem descendo e vai ampliando, vai chegando a mais pessoas. E aquilo ali, a ressurreição de um morto, chama muita atenção. Então, com certeza, as pessoas vieram para ver o que foi que aconteceu, a notícia vai se espalhando rápido e as pessoas chegaram para ver, para ouvir, para presenciar. E logo ali, então, veio Pedro e mais uma vez se levanta e prega o evangelho. E qual foi o resultado daquela ressurreição, daquele milagre? Muitas conversões. Veja só o versículo 42. E isto foi notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Não foi um milagre por fazer, não foi um milagre para promover o apóstolo Pedro, não foi um milagre para promover determinado grupo religioso, para promover uma igreja, o nome de uma igreja, de alguma denominação. Foi um milagre para promover o nome de Jesus e para que as pessoas viessem a crer no Senhor e serem salvas, se arrependerem de seus pecados, confessarem seus pecados, serem batizadas e crerem em Jesus como o único e suficiente Salvador. Então, muitos creram no Senhor. E aí o versículo 43, e ficou muitos dias em Jope com um certo Simão, curtidor. E agora entra uma informação aqui para nós, parece uma informação nada importante, mas é uma informação importantíssima aqui que Lucas nos dá, que Pedro ficou na casa do curtidor, Simão curtidor. Que essa profissão era uma profissão de preparar o couro do animal para fazer tendas, fazer roupas de couro e qualquer outra coisa. Então isso para nós é importante porque curtidor era uma profissão considerada imunda pelos judeus. E Pedro hospedou-se na casa de um judeu que seria considerado imundo. Isso mostra que a mente de Pedro, o coração de Pedro está mudando em relação ao legalismo restrito do judaísmo. Que Pedro, ele viu lá o Espírito Santo, ele acabou de presenciar o Espírito Santo vindo sobre os samaritanos. Ele começa a perceber que o Senhor vem aceitando também aqueles que são considerados, que são rejeitados pela comunidade, são considerados imundos. O Senhor está os aceitando. Então ele entra nessa casa desse judeu e ele começa ali, Deus já trabalhar na vida e no coração de Pedro, que ele não deve considerar imundo aquilo que Deus santificou, né? Aquilo que Deus não considera imundo, que a gente vai ver na semana que vem, que isso já começa a trabalhar se referindo em relação aos gentios. Na semana que vem nós vamos, se Deus assim permitir, óbvio, nós vamos falar sobre essa questão, né, de Pedro indo então finalmente até aos gentios e a chave do reino de Deus chegando até os gentios. Agora falta só Pedro levar a chave do reino até aos gentios e Deus vai conduzi-lo a fazer isso no capítulo 10, que com a graça de Deus veremos então no próximo estudo, se Deus assim permitir. Nós vamos orar então, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de nós podermos aqui estudar a palavra do Senhor neste momento. E para nós fica o desafio de continuar, ir pregar o Evangelho a toda criatura, né? Irmos e usar os nossos pés, a nossa voz, de irmos pregar o Evangelho a todas as nações, cidades, nas casas, onde Deus nos mandar.
Vamos orar e agradecer. Senhor nosso Deus, nosso Pai, oramos ao Senhor, dando-te graças, te louvando, te agradecendo por mais essa oportunidade que nós tivemos de estudar a palavra do Senhor. Obrigado por esses relatos, em que possamos aprender com o Senhor e com a Tua palavra e sermos obedientes à palavra do Senhor e procurarmos com amor espalhar a mensagem do Evangelho. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado e querido, que nós oramos e agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Nós vamos então, para encerrar, cantar mais um hino. Vamos cantar o hino Havemos de Colher. Havemos de Colher, mais um hino então aí do Inário Voz de Melodia. Havemos de Colher, número 404 do Inário Voz de Melodia. No Inário Voz de Melodia. Só 10 segundinhos para eu chamar aqui a pianista, que ela deve estar assistindo a história bíblica lá com a filha. Então, deixa eu só chamar ela aqui para a gente poder continuar finalizar então a nossa reunião. Bem, então estava lá assistindo a história bíblica do rei Saul, a batalha do rei Saul contra os amonitas, e o Tico lá interagindo e prestando atenção na história. Vamos continuar então, vamos cantar então este hino 404, Havemos de Colher. Sim, vamos espalhar a semente da palavra de Deus, que um dia nós havemos de colher. Espalhemos todos a semente santa, desde a madrugada até o anoitecer, calmos aguardando o tempo da colheita, quando alegremente havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher. Ó, quão jubilosos havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher. Messes abundantes havemos de trazer. Semeemos quando seres perniciosos a semente boa querem destruir. Deus abençoando, alegres satisfeitos, a colheita santa havemos de fruir, havemos de colher, havemos de colher. Ó, quão jubilosos havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher. Messes abundantes havemos de trazer. Eia, pois, obreiros, semeai ousados a semente viva da verdade luz, proclamando Cristo, seu poder e glória, salvação perfeita que alcançou na cruz. Havemos de colher, havemos de colher. Ó, quão jubilosos havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher. Messes abundantes havemos de trazer. Espalhemos todos a... Ok, acho que eu tive alguma falha aqui, perdão, irmãos, eu tive algum erro de digitação aqui. Perdão, irmãos, mas tudo bem. Nós podemos cantar então esses hinos e nós vamos então encerrando aqui nossa escola bíblica dominical. Louvado seja Deus por essa oportunidade que Ele nos deu de juntos podermos aqui cantar ao Senhor, você aí na sua casa, nós aqui, e podemos estudar a palavra de Deus. Graças ao Senhor por este recurso
E a nossa esperança é que em breve acabe logo essa pandemia, acabe essa quarentena e nós possamos cultuar ao Senhor juntos. Nos vemos hoje mais uma vez ao vivo, às 18h30, para o nosso culto da noite. Deus abençoe a todos. Uma boa tarde, um bom almoço, um bom descanso aí na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Fique com Deus, irmãos, e até logo. Até mais.